Você sabe a importância dos movimentos sociais? Quais as bandeiras de lutas e ações que são desenvolvidas pelos militantes? Foi a partir dessas perguntas que o PET Serviço Social preparou uma série de 5 vídeos sobre algumas organizações populares. Convidamos militantes de alguns movimentos sociais para nos contar sobre a organização em que está inserido e a sua experiência no movimento. Fique ligado no nosso canal no YouTube. Lançaremos os vídeos no final de cada mês, de julho a novembro. Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Mariana Franco. Eu vou me autodescrever. Eu estou usando uma camiseta preta, sem estampas. Eu tenho cabelo longo, na cor castanho escura. Eu tenho pele branca. Estou usando óculos. Estou usando um batom levemente rosado. Ao meu fundo é uma parede de madeira nas cores preta e branca. Olá a todas as pessoas, eu sou Mariana Franco, eu sou estudante de serviço social na UFSC, também sou pesquisadora de saúde na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, e me sinto uma pessoa muito honrada de estar aqui junto com vocês nessa troca de conhecimento. Bom, eu sou ativista da causa de pessoas trans, travestis e da população LGBTI num todo, já fazem mais de 10 anos. Atualmente faço parte da União Nacional LGBTI de Santa Catarina, que é a maior organização LGBT a nível do Brasil. Temos atuação em todos os estados e bastante conquistas nas nossas lutas. Em Santa Catarina, nós conseguimos a lei do reconhecimento do nome social para as pessoas trans e travestis. Também tivemos o reconhecimento das famílias homoafetivas, que até então não eram amparadas nas buscas do seu direito, como, por exemplo, a questão das heranças, a questão da inclusão de famílias homoafetivas nos planos de saúde. Então foi uma luta muito árdua, mas que tivemos vitória. Eu me sinto muito honrada de participar desse processo. Também atuo na construção da Parada da Diversidade de Florianópolis, de Balneário Camboriú, que são paradas incríveis e que atuam e que trazem mais de 100 mil pessoas às ruas, né, e atuam a favor da causa das pessoas LGBTI, principalmente denunciando todos os retrocessos ou principalmente a não participação da população LGBTI no acesso às políticas públicas, políticas sociais, como educação, como saúde, assistência social também. E a história do movimento LGBT+. Bem, a história do movimento LGBTI, nós não temos dados concretos sobre isso. A gente tenta fazer um resgate histórico sobre a atuação dos movimentos sociais. Mais ou menos lá, falando já no período moderno, já se tem acessos à população LGBTI, a materiais fotográficos, escritos, enfim, ali na década de 30. Mas eles são materiais que causam um pouco de repúdio da sociedade na qual vivemos naquele período, A população LGBTI ela era considerada uma população pederasta, não éramos pessoas dignas de viver em sociedade. Até tem relatos de muitas famílias abastadas no Brasil que enfiavam os seus filhos, as suas filhas, que eram pessoas LGBTI, para fazer tratamentos psicológicos, principalmente a lobotomia. Isso é uma continuidade no que nós temos até o período atual, no que se reflete a atuação de psicólogos, das equipes psicossociais, na questão da cura gay. Então a gente vê que esses enfrentamentos, esses retrocessos que tínhamos no passado, desse conservadorismo, elas são presentes também nas lutas atuais. Depois a gente tem alguns, conforme um autor que eu acho indispensável para todas as pessoas lerem, que é James Green. Ele tem uma obra incrível chamada Para Além do Carnaval, que traz um pouquinho dessa historicidade do movimento LGBTI. Ele também traz resgates históricos dos enfrentamentos da população LGBTI, principalmente de pessoas trans e travestis, durante o período da ditadura militar brasileira. Não é de conhecimento de todas as pessoas, mas a primeira marcha, o primeiro movimento denunciando a ditadura militar que tivemos no Brasil foi realizado por pessoas trans e travestis. Eram mobilizações que aconteciam no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então, foram atuações que foram colocadas às ruas perante todo o negativismo que tínhamos naquela época a respeito de pessoas trans e travestis. Éramos proibidas de circular durante o dia nas ruas. Até isso se cria um mito de pessoas trans somente circularem nas cidades, nos territórios, no período somente à noite, porque não podíamos sair durante o dia,
né? Era do Código Civil brasileiro, que se fosse encontrada uma pessoa trans circulando pela sociedade durante o dia, essa pessoa ela podia ser presa, né? Tem até alguns respaldos existentes das antipolíticas que predominavam, como por exemplo a questão da lei da vediagem ou lei da vagabundagem, né, que foi aplicada para as pessoas trans, que foi aplicada também para a população negra, para a população indígena, né, de circularem nos espaços ou que se estavam praticando algum esporte, né, essa lei ela servia para atuar e prender todas essas pessoas, né. Recentemente foram buscados e foram encontrados alguns arquivos, nos arquivos históricos também, a presença da Chica Manicongo, que era uma travesti negra, né, que vivia no Brasil colônia, e se tem resgates históricos referentes a ela como uma pessoa, né, os dizeres, né, que era uma pessoa, um escravo, que utilizava de vestimentas femininas, e ela sofreu punição por utilizar essas vestimentas. Então fica muito evidente que se tratava de uma pessoa trans, uma pessoa travesti, né, de que estava já vivendo e atuando, né, fazendo esse enfrentamento no Brasil colônia. E quais as bandeiras de lutas da sua organização? No movimento, a nossa atuação, ela se vai do acesso da população LGBTI, principalmente à cidadania, o direito de cidadania, como reconhecimento ao seu nome, né, no caso de pessoas trans e travestis, se for fazer o processo de retificação, acesso à saúde, né, nós tivemos uma conquista muito importante que foi a população LGBTI como pessoas que podem doar sangue, porque até 2020 nós não podíamos doar sangue, né, por conta de todo aquele enfrentamento que temos desde os anos 80 da população LGBTI sendo comparada diretamente com uma população de pessoas que vivem com HIV e AIDS, né? Então éramos proibidas de doar sangue, e isso foi uma conquista que nós tivemos também, que é um acesso, né, de cidadania, de participação como conjunto de sociedade. Ao acesso da educação, principalmente dentro da UFSC, né, o movimento de pessoas trans e travestis da universidade realiza um enfrentamento para maior participação e permanência de pessoas trans na universidade, visto que em todos os seus anos de UFSC nós temos somente 2 pessoas trans e travestis que conquistaram o título de doutorado, né? Então, se dá de ter uma noção de como a universidade também ela não é acessada pela população trans num todo. E também o nosso direito de vida, né, anualmente, diariamente, basicamente, realizamos denúncias na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, referente ao Brasil, pelo trato que se dá às violências LGBTfóbicas, visto que o Brasil é o país mais LGBTfóbico do mundo, né, o país que mais assassina pessoas trans, onde a nossa expectativa de vida é abaixo dos 30 anos, e principalmente porque essas denúncias, essas violências, né, esse repúdio da nossa vivência, do nosso ser, existir, coexistir em sociedade, que nós fazemos por parte, né, dos assassinatos ou outras violências, principalmente violências realizadas em âmbito familiar, elas não têm continuidade, né? A gente denuncia, mas não tem continuidade de investigações referentes a isso. Então, a lei que criminaliza a LGBTfobia, ela existe somente no âmbito cultural, digamos assim, porque na prática o seu funcionamento ele é totalmente diferente. Por isso, a necessidade e o fortalecimento dos movimentos sociais de denunciarem constantemente, né? Assim, se a violência LGBTfóbica ela não teve um respaldo de continuidade por parte das nossas autoridades legais, então cabe aos movimentos sociais darem continuidade nos reforços necessários para que as medidas punitivas sejam realizadas, né? E o movimento social, ele dialoga muito bem com a comunidade LGBTI, consegue colocar as nossas necessidades, né? E principalmente não somente as nossas, mas também as necessidades de toda uma população, né? Então a população LGBTI participando também dos retrocessos no qual vivemos ultimamente no país, no caso da reforma trabalhista, que vai afetar diretamente a população de pessoas LGBTI, visto que o mercado de trabalho no Brasil, ele não é favorável à população LGBTI, né? A questão da reforma da Previdência, que vai afetar também a população LGBTI, visto que se a população trans e travesti, por exemplo, no Brasil, mais de 90% sobrevive e trabalha através do mercado sexual de trabalho, como essas pessoas vão se aposentar? Qual vai ser o futuro que nós podemos prover para essa população?
né? Então são questionamentos necessários que nós realizamos junto com os outros movimentos sociais também, né? A conscientização da classe LGBTI, da comunidade LGBTI, das outras pessoas também, do porquê precisamos de trabalho, do porquê precisamos de acesso à saúde, das assistências sociais, de todas as outras políticas sociais, como também promover o acesso das outras pessoas, né? Isso, visto que dentro da própria comunidade LGBTI nós temos a necessidade de pautar a questão da vivência de pessoas LGBTI negras, de pessoas LGBTI indígenas, que sofrem ainda duplamente, triplamente outros preconceitos também, não somente da sua identidade de gênero ou da sua sexualidade, né? Essas pessoas, elas continuam tendo dificuldades em acessos, né? Principalmente por motivação da sua etnia, por motivação da sua raça, né? Então, os debates interseccionais, eles são necessários principalmente no Brasil. E a atuação dos movimentos sociais também é fortalecer autores, autoras brasileiras e brasileiros que fazem os estudos de gênero no país, gênero e sexualidade, né? Porque nós utilizamos sempre autores estrangeiros que não trazem as realidades vividas e principalmente que foram se alongando, foram se contextualizando conforme a nossa historicidade, né? Visto que o Brasil é um país que perpetuou a escravidão, né? E isso não reflete somente na questão da pauta racial, mas isso se reflete também na pauta de gênero e nas pautas de sexualidades, né? Porque o nosso entendimento, né, de viver em sociedade com todas as nossas especificidades, né, que nós somos um país plural, então ele se faz necessário também os debates. Eu vejo particularmente como pesquisadora de gênero e sexualidade o entrelaçamento das questões das pautas raciais e das pautas de gênero e sexualidades, né? Eu vejo esse intercâmbio do movimento negro com o movimento LGBTI, porque elas foram lutas que para mim, devem ser pautadas juntas, né, visto que os acessos, os preconceitos, em sua grande maioria, eles são motivados pelas próprias questões, né, presentes na sociedade, desse conservadorismo, dessa questão de higienização social que sofremos no Brasil ao longo de todas as décadas, mas principalmente também de termos um melhor diálogo para as lutas, né? As lutas, elas precisam ser mais entrelaçadas para de fato a gente conseguir conquistar o acesso de todas as pessoas, né? Eu acredito muito na unificação de todos os movimentos para sim termos uma sociedade de igualdade, uma sociedade de equidade, claro, cada movimento respeitando as suas necessidades, né? Eu vejo como uma pessoa atuando nos movimentos sociais, a necessidade de diálogo com todas as pessoas, principalmente as pessoas que não têm acesso à educação, por isso sempre tenho dizeres, né? Sempre contextualizo palavras de entendimento para todas as pessoas, porque se eu chegar e falar com um vocabulário muito academicista, poucas pessoas elas vão ter acesso ao material que eu estou tentando transmitir, por isso é necessário também termos uma linguagem popular para as pessoas se sentirem presentes também nos movimentos sociais e assim conquistarem a sua cidadania, conquistarem a sua igualdade, conseguirem acesso de território. E também os acessos de próprio pertencimento à sociedade. Agradecemos a convidada Mariana Franco por ter se disponibilizado a participar da série de vídeos sobre movimentos sociais em Florianópolis. Esse é um projeto desenvolvido pela Subcomissão de Comunicação do PET Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina.